Salve galera, tudo bem? Prof. Nico Beruski aqui para a gente nessa aula finalizar então as progressões aritméticas. Na aula passada a gente viu toda a parte conceitual, né? E até se você não viu ainda, dê uma olhadinha lá na primeira aula de conceitos iniciais sobre progressão aritmética, porque lá primeiro a gente entendeu a construção da sequência, né? Vimos ali algumas consequências de sua classificação, formação do termo geral, de uma das fórmulas mais importantes para a gente, e uma propriedade operacional que é fundamental lá, principalmente quando a nossa progressão aritmética ela depender do quê? De uma incógnita, né? A gente vai conseguir fazer a formação de uma equação, trabalhando com aquela ideia da soma dos extremos, que equivale a soma dos equidistantes e que também pode ser comparada ao dobro do termo central, beleza? E aí, como eu comentei no final do vídeo, ainda faltava alguns tópicozinhos para a gente finalizar, e a gente vai finalizar nessa aula aí então, tá? E tomando aí, pegando até uma brecha da última propriedade que a gente viu, que a gente acabou de falar agora, né? Vamos entrar em soma dos termos finitos aí então de uma progressão aritmética. Para isso, cara, eu vou usar uma progressão aritmética bem simplesinha, tá? Bem bobinha, mas assim, para que a gente consiga entender e construir esse padrão de soma de uma das maneiras mais fáceis possíveis. Quer ver? Ó, vamos construir aqui uma progressão aritmética que tenha um primeiro termo bem simplesinho, tá? Que vai ser o 1. Então, vou colocar o primeiro termo como 1. E vou pegar uma razão também bem simples que vai ser 1. Ou seja, professor, vou fazer uma sequência ali de números bem tranquilinho, consecutivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou colocar mais um aqui que seria o 7. Tá joia? Eu não quero que você foque na simplicidade da PA, mas sim no entendimento. É óbvio que se eu chegasse para você e falasse assim, viu? Tá ligado essa PA aqui, ó, de primeiro termo igual a 1, razão igual a 1, vai lá, faz a soma desses termos. Claro que você vai falar bem assim, professor, eu vou somar, eu vou juntar o 1 com o 2, que vai dar 3, o 3 com o 3, que vai dar 6, o 6 com o 4, que vai dar 10, o 10 com o 5, que vai dar 15, o 15 com o 6, que vai dar 21, o 21 com o 7, que dá 28. E você cravava essa soma de maneira bem simples, tá? Não estou dizendo que você não pode fazer isso, beleza? Mas eu quero usar essa PA simples para a gente ter um entendimento bem legal. E olha só, e daí, claro, um entendimento principalmente com PAs de valores mais chatos da gente trabalhar com uma soma de cabeça ou construir todos os elementos, por exemplo, né? Lembrando da propriedade passada, o que a gente viu? A gente viu assim, professor, a propriedade passada, ela nos garantia, por exemplo, ó, que se eu juntasse os extremos, nesse caso, o 1 e o 7, a gente teria uma soma que seria 8. Então, ó, juntou os extremos ali, formou 8. Tá? A mesma coisa aconteceria se a gente fosse juntando os equidistantes. Veja, o 2 com o 6, que são termos equidistantes, né, que são termos espelhados ali em relação ao seu posicionamento, também daria 8. A mesma coisa acontece com o 3 e com o 5, que também daria 8. E nesse caso, eu tenho um termo central aqui, que é o 4. Beleza? Tá? Então, ó, se a pergunta nos trouxesse a seguinte ideia. Quanto que dá a soma dessa progressão aritmética? Ao invés da gente pensar na soma de 1 por 1, o que a gente poderia pensar? Bom, eu sei que algumas duplas, no caso, as duplas extremas, 1 e 7, ou as duplas equidistantes, elas sempre dão a mesma soma, que nesse caso é a soma igual a 8. Né? Então eu poderia pegar para você e perguntar assim, ó, tá, quantos 8s você conseguiu fazer, né? Quantos 8s você consegue fazer nessa progressão aritmética? Você facilmente falaria assim, professor, eu consigo fazer 3 8s inteiros, mais o termo central, né? Ou ainda, dá para pensar assim, 3 8s e meio, né? 3 8s inteirinhos e a metade de um 8 aqui, ó. Né? E aí você vai falar assim, bom, e para descobrir o 8, senhor? Eu não precisava fazer a soma dos equidistantes, né? Era só somar os extremos. E é esse o padrão que a gente vai definir para a fórmula de soma, né? Bem simples. Pô, o cara pediu para eu fazer a soma, o que eu tenho que descobrir primeiro?
quanto nos dará a soma dos extremos ou ainda dos equidistantes. E aí eu penso em quantas duplas desse valor somado eu vou conseguir formar. Nesse caso, a gente conseguiu fazer 3,5, né? São 3, 8,5. Aí era só multiplicar 3,5 vezes o 8 e fechou. Tá joia? Né? Então, para progressões aritméticas mais trabalhosas, para que a gente vai somar um por um se a gente pode usar esse padrão, que é um padrão super fácil, né? Por isso que a fórmula ela vai chegar e vai falar assim pra gente, ó. A soma dos n primeiros termos será igual? Primeiro, teria que descobrir qual é esse valor aqui, formado através da soma dos extremos. Então, por isso que a gente coloca aqui, ó, A1 mais AN. Mas eu já quero que você entenda assim, ó. Se o exercício não necessariamente me colocar ferramentas para definir quanto é a soma do primeiro com o último, mas ele me dá ferramentas para descobrir quanto é a soma dos equidistantes, é a mesma coisa. Ou ainda, ele te referencia o termo central. Pô, professor, então, ó, se o termo central é 4, eu lembro da propriedade. A soma dos extremos é igual ao dobro do termo central, né? Então, esse parênteses aqui, por mais que seja uma fórmula, parece que é fixa, não, ela pode ser substituída, ó, a soma dos extremos pode ser substituída pelo quê? Pela soma dos equidistantes ou ainda pelo dobro do termo central. O fato é, achei essa soma, preciso pensar quantas duplas nessa PA tem a mesma soma. Nossa, como é que eu penso em dupla? Ué, pega a quantidade de gente e divido por 2, né? Então, por isso que aí vem o ajuste da fórmula que faz assim, ó. Multiplica isso pela quantidade de elementos e divide isso por 2. Veja, é o que a gente pensou agora, ó. Somamos o 1 com o 7. 8 são 7 elementos divididos por 2, ou seja, esse 8 foi, a gente conseguiu fazer 3,5, 3 8,5. Aí é só fazer o produto, então. Cara, muito de boa soma ali, né? Fique atento, claro que o exercício também pode te informar a soma, né? Pedir ali um primeiro termo desconhecido, você escrever esse cara aqui em função do primeiro termo, em função da razão, né? Montar também equações em cima dessa fórmula, que é uma fórmula bem intuitiva e bem facilzinho para nós, então. Beleza? Então, pediu para nós soma dos termos de uma progressão aritmética, o que que eu lembro? Soma dos extremos vezes n sobre 2. Se eu não tenho a soma dos extremos, posso substituir pelos equidistantes ou ainda pelo dobro do termo central aí para nós, bem de boinha aqui então. Beleza? Super incidente, cai bastante soma de PA para nós aí então. Beleza? Tranquilo então. Professor, e essa daqui, ó? E essa PA de termos desconhecidos? É tipo a da propriedade? Não, entenda assim, aqui já é uma primeira diferença, né? A gente colocou na aula passada que aquela propriedade ela vai ser muito utilizada quando a nossa progressão aritmética depende de uma incógnita. Ah, tem um x lá, tem um valorzinho desconhecido. Então veja, lá você até conhece os termos, só que eles estão em função de uma incógnita. Aqui, ó, quando a gente fala de termos desconhecidos, a gente está falando assim, cara, você não conhece mesmo. Você sabe assim, por exemplo, vou usar o mais clássico aqui, que seria uma PA de 3 termos, tá joia? Mas você pode jogar isso para 4, 5 termos, né? Normalmente a quantidade ímpar, tá bom? Mas digamos que o cara fale assim, ó, progressão aritmética que tem 3 termos. Você tem o primeiro, tem o segundo e tem o terceiro, né? Tá? Você sabe, então, assim, ó, é uma progressão aritmética que tem 3 termos. Ah, mas quais são esses termos? Cara, não faço ideia, né? E até você vai ver que normalmente, ó, veja, claro, não é regra isso, mas normalmente quando vai apresentar, o exercício apresentar essa abordagem aqui, normalmente não será um exercício que a PA é o principal, né? Você vai ver que isso aqui vai relacionar muito com funções polinomiais, com equações algébricas, onde ele vem e fala assim, ó, olha esse polinômiozinho aqui, ó, porventura do destino, as raízes desse polinômio formam uma progressão aritmética. Né? Mas você fala assim, mas eu não sei quem são as raízes, vou ter que descobrir, né? Eu sei que elas formam uma progressão aritmética. Sei lá, polinômio de grau 3, 3 raízes formam uma progressão aritmética. Né? Ou ainda ele traz para você um paralelepípedo, né? Aquele sólido geométrico, um prisma reto retangular. Ele fala assim, olha, as dimensões desse paralelepípedo, que tem tal volume, que tem tal área total, sei lá, ele traz informações sobre o paralelepípedo. Ele fala assim, ó, por coincidência do destino, essas dimensões formam a progressão aritmética. Normalmente, isso aqui vem associado como ferramenta em outros exercícios, em outras temáticas, então.
tá joia? Bem importante, como uma referência auxiliar. Você vai falar assim, tá, professor, mas o que me adianta pensar que ela tem três valores conhecidos, por exemplo, nesse caso, né? Você partiria da seguinte ideia, bom, eu tenho 3 incógnitas, tá? Aí você pensa assim, pô, professor, se eu tenho 3 incógnitas, como que eu vou conseguir resolver, né? Como é que eu vou conseguir montar uma equação, por exemplo, que dependa de 3 incógnitas? Eu não vou conseguir resolver isso. Aí vem um ajuste que a gente chama de simetria. Vamos trabalhar com a simetria aqui, ó, na nossa progressão aritmética. Para isso, a gente vai reduzir o número de incógnitas. Ao invés de trabalhar com 3 valores desconhecidos, a gente vai rebaixar isso para 2. Você vai falar assim, ah, mas como que nós faremos isso, professor? A gente vai fazer o seguinte, ó, né? Você sempre vai pegar, então, esse seu termo central, né? Principalmente se for quantidade ímpar, tá? E vai fixar ele como o seu valor desconhecido. Tá? Se você quiser até, ó, você pode chamar ele de x aqui para ficar mais simples, né? Até a lembrança depois de estudo. Tá? Então, ó, mas é o A2, ó. Vamos chamar esse A2 de x aqui então, beleza? Então, ó, o A2 é o meu valor desconhecido. Aí eu vou escrever os vizinhos a ele, ou seja, o primeiro termo e o terceiro, em função dele. Então, ó, esse cara aqui, primeiro termo, também tem que depender de x, e esse cara aqui também deve depender de x. Você vai falar assim, ah, mas é tudo igual? Não, o que diferencia eles? Né? Como é que saiu daqui e virou x? Ah, o professor, teve aquela soma de razão. Então veja, se sair daqui do primeiro termo, somou a razão para chegar no segundo, como é que eu faço o processo contrário? Ah, eu uso a operação contrária. Eu venho aqui e tiro a razão. Né? Para o próximo termo, eu venho aqui e somo a razão. Tá? E aí, por isso que acontece o seguinte, principalmente lá em polinômios, né? Quando o cara traz um polinômio de grau 3 e ele fala que as raízes estão em progressão aritmética, né? Isso te remete a pensar em relações de Girard, que te dá a chance, né, de trabalhar com a soma das raízes, só olhando o polinômio, isso a gente vai ver com calma ainda, mas o fato é que, ó, se eu trabalho com a soma desses 3 valores, se eu tenho uma informação de soma, você vai falar assim, ah, por mais que eu tenha aqui 2 incógnitas, certo? A gente reduziu para 2 incógnitas. Se eu tenho uma informação auxiliar nesse meu exercício que trabalhe com a soma dos termos, o que vai acontecer, ó, se eu somar x menos r com x e com x mais r? Você vai falar assim, ah, beleza, professor, o x mais x dará para nós 3x, né? Mas o menos r com mais r vai cortar, tá? E aí se ele falar assim, ah, a soma era 30, ah, então 3x igual a 30, né? X igual a 10, se era uma das raízes do polinômio, pô, encontrou a raiz, joga no fim, baixo grau, né? Então veja, ele te dá direcionamentos para isso. Normalmente o que acontece, então, é isso, tá? Vem um exercício ou de geometria espacial, né? Ou ainda de polinômios, que são os 2 clássicos, beleza? E ele fala que e com essas informações, tanto de geometria espacial quanto de polinômios, você tem normalmente uma informação auxiliar em relação à soma. Então, faz a escrita desses seus termos desconhecidos em função de um termo central e das operações opostas, trabalhando com a razão, né? Que aí você consegue puxar um direcionamento para se sair bem desse exercício, então, tá? Não estou dizendo que não tem exercícios de PA só disso, né? Mas aí normalmente o cara tem que te dar mais informações, né? Fica mais completo, fica uma questão mais legal quando ele consegue misturar a progressão aritmética ou até mesmo com progressão geométrica, que a gente vai ver ali na frente, né? Ou ainda, que nem eu falei para você, com equações algébricas, com polinômios, né? Ou com sólidos geométricos também, bem comum, tá? Mas assim, ó, não confunda isso com a propriedade operacional. Veja, aqui você não conhecia os 3 termos mesmo, tá? Lá você conhecia, só que dependia de uma incógnita apenas. Tranquilinho? Bem importante, então, PA de termos desconhecidos ali, então, pra gente. Ótimo. Pra gente finalizar essa aula aí, então, né, e fechar esse primeiro estudo de progressões aritméticas, a gente vai falar sobre esse tópico de interpolação de meios aritméticos. E se você entender bem agora, né, lá na aula de progressão geométrica, a gente nem precisa falar sobre interpolação de meios geométricos, tá? Porque talvez a única dúvida que a gente tem seria com essa palavra aqui, né? Pô, professor, o que seria interpolação de meios, tá? Eu quero só que você entenda que o significado disso seria você inserir
elementos no meio de um intervalo, no meio de dois caras previamente estabelecidos, tá? Então, o que vai acontecer, ó, eu quero que você até faça aí um glossário aí para nós, né? Que essa palavrinha aqui, ó, interpolar, nada mais, nada menos significa, pra gente, na matemática, vai ter o mesmo papel do que da palavrinha inserir, tá? Inserir. Então, se o cara chega para você e fala assim, olha, considerando um intervalo, sei lá, vou pegar aleatório, tá? Considerando um intervalo entre 1 e 100, ó. Considerando um intervalo entre 1, fechado, vale 1, e 100, joia. Eu quero interpolar, vamos pensar aqui, eu quero interpolar 7 meios aritméticos. Você fala assim, pô, professor, como assim interpolar 7 meios aritméticos? Ele quer colocar no meio do 1 e do 100 7 elementos. Ele quer inserir 7 elementos. De maneira, já que esses meios são aritméticos, a formar uma progressão aritmética. Tá joia? Então, por exemplo, você vai falar assim, professor, se o cara quer interpolar 7, se ele quer colocar no meio 7 elementos no meio do 1 e do 100, a primeira pergunta que eu te digo é o quê? Tá, quantos elementos terá essa PA então? Né? Quantos elementos terá? Ó, quantidade N de elementos. Você já não tem 2 previamente estabelecidos? Já não tem o começo e o fim? Tem. Falta só a quantidade de meios que esse cara irá interpolar. Vou escrever com um I aqui, tá joia? Você vai falar assim, então claro, né? Óbvio, se eu tenho o 1 e o 100 e eu vou colocar no meio 7, óbvio que esse cara vai ter o quê? Vai ter 9 termos. Né? E se ele terá 9 termos, então quer dizer que o 1 aqui escrito, ó, é o nosso primeiro termo. 1. Certo? O 100, que é o último termo, seria quem? Seria o A7 ou seria o A9? Seria o A9, né, professor? Porque tinha 2 fixos, ele colocou 7 no meio, totalizou 9. Então esse 100 aqui, ó, seria o A9. Né? Você fala assim, mas e aí o que ele vai pedir? Obviamente que ele vai pedir a razão. Né? Por quê, professor? Ou os termos aí, mas você vai precisar da razão. Por quê? Porque daí você vai lembrar da fórmula do termo geral, que dizia assim, ó, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Aí você terá o quê? Você terá o AN, que é o último termo, que vale 100. Terá o nosso A1, que é o primeiro termo, vale 1. N menos 1, quantos termos são? São 9. 9 menos 1, 8, vezes a razão, então, que a gente desconhece, né? Vai pegar o 1, vai passar para cá subtraindo, vai ficar 99. O senhor vai ficar 99 igual a 8 R's. Isso, 99 igual a 8R. E aí, por fim, o 8 que está multiplicando passa dividindo e você tem aqui que a sua razão, então, era 99 sobre 8. Tranquilinho, querido? Beleza? Então, assim, claro, não tem uma maior incidência, né? Comparado à soma dos termos, comparado ao termo geral, comparado a propriedades operacionais, tá joia? Mas é um tópico bem importante. Se você pensar já em progressões geométricas, mesmo que a gente não tenha estudado ainda, interpolações de meios geométricos vai ser o quê? Inserir uma quantidade de termos para que aquilo vire uma progressão geométrica, então. Beleza? Tópico de progressão geométrica. Vira a próxima aula, então, e a gente fecha daí as sequências em PG. Querido, foi um prazer inenarrável compartilhar isso com você. Um abraço no seu coração e até a próxima aula. Fique bem. Tchau.